Alô? Ei, meu primo, tudo bem? Como é que tá essa vida? Graça e paz, seja muito bem-vindo. Chamar mais pessoas para que possamos abrir a nossa live, nosso trabalho, nosso assunto. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Hoje vamos falar de um assunto. Olá, irmã Marcela, graça e paz, tudo bem? Formado para fazer parte da família de Deus. É o nome da nossa live hoje. Vamos começar fazendo compartilhamento. Vamos compartilhar. Enquanto chegam mais pessoas, hoje eu vou usar a versão deixa eu ver se essa aqui tem todos. Tem. Isso. VFL. Bíblia fácil de ler. Irmão Raul, seja muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Vamos compartilhar, pessoal. Compartilha aí. Compartilha para poder a gente alcançar mais pessoas. A VFL, ela é uma tradução da Bible League International. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é a versão de 1999. Em português ela ficou traduzida como a versão fácil de ler. Você pode conseguir essa Bíblia no site bibleleague.org. Muito boa essa Bíblia, muito legal. Tem um linguajar muito tranquilo. Tem uma tradução muito boa. E aí, tá chegando o pessoal ou não? Chegando mais gente? Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade. Maria! Ei, Maria, tudo bom? Que bom. Que bom que vocês estão aí. Vamos assim devagarzinho. Boa noite. O nome da lição é a lição 16. Se você tem a nossa apostila, se você tem o nosso conteúdo, página número 38, lição número 16, formado para fazer parte da família de Deus. Estamos fazendo uso desse material que é baseado no livro do Rick Warren. Rick Warren. Vamos checar mais uma vez para ver se todos foram chamados.
Vamos convidar mais pessoas. Mande aí o link. Convide aqueles que não estão, né? É Isabel! Tudo bem? Ó, coraçãozinho do tio. E ela tá gostando, é? Isabela. Isabela, bela menina. Vamos convidar mais pessoas, vamos convidar os irmãos, aqueles que têm o contato. Mande para ir para o seu amigo pessoal, para o seu colega de trabalho. Tá rindo? Grande Isabela. Grande Isabela. Aqui, deixa eu ver se eu mando para alguém. Eu acabei de receber uma notícia, apareceu aqui para mim no Instagram, dizendo que em breve haverá restrições de pessoas que podem fazer lives. E eles vão colocar um requisito de só quem tem mais de 1.000 pessoas que podem realizar lives, ou seja, eu vou deixar de fazer lives pelo Instagram em breve por causa disso. Legal, né? Irmã Nilda, graça e paz, seja bem-vindo. Vamos compartilhar. Vocês me ajudem aí, pessoal. Me ajudem aí no compartilhamento. No coração, boa noite, minha irmã. Tudo bem? Pega aí sua apostila. Olá, Otávia. Tudo bem? Boa noite. Graça e paz na sua vida. Deus te abençoe. Abra agora a sua Bíblia, a sua melhor versão. Eu vou ter que fazer essa barba hoje. Tá muito quente, eu não tô querendo ficar com essa cara barbuda, não. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo? Tá tudo tranquilo? Posso confiar que tá tudo... Amém, amém, amém. Ok? Muito bem. Convidem aí pessoas, tá? Então, falando sobre todo esse material que nós temos usado. Vamos rever aqui uma coisa. Nós vimos então no primeiro capítulo que tudo começa com Deus. A criação, todas as coisas. Depois nós vimos que nós não somos acidentes. Por mais que muitas situações e muitas pessoas falem para nós que aconteceu um acidente ou aconteceu uma tragédia, que podemos ser talvez frutos de algo não desejado, nós sabemos que de fato nós somos planejados. Deus nos planejou e nos colocou neste lugar onde nós estamos para um determinado trabalho, né? É para isso que nós estamos aqui. Estamos aqui para trabalhar. Depois passamos pelo texto, o que dirige a sua vida? Você é uma pessoa que vive para quê? Você vive só para o seu dinheiro, você vive só para os seus prazeres, só para a sua família, você vive só para o seu trabalho. O que dirige a sua vida? Aquilo que mais toma tempo da sua vida é exatamente aquilo que vai dirigir você. Depois nós vimos o texto criado para ser eterno. Nós sabemos que depois dessa vida física, dessa vida material, que nós usamos esse corpinho como um veículo para a nossa jornada neste mundo físico, nós somos eternos. A alma, que é uma partícula do divino, ela é eterna.
Então não existe possibilidade de nós vivermos uma vida efêmera, de vivermos uma vida passageira. Nós precisamos ter isso em mente. Se você pensa, o que eu estou fazendo nesse mundo? Eu quero mais é partir para poder acabar com isso. Não é assim que funciona. Nós vivemos uma eternidade e para nós que aceitamos o Evangelho, para nós que estamos com Deus e nós que temos contato com a palavra do Senhor, que temos amizade com Cristo, nós já iniciamos o reino de Deus. Veja, Jesus, quando ele foi questionado a respeito dos seus milagres e sinais, ele dizia assim, os profetas e as escrituras, a lei e os profetas, vigoraram até João Batista, que era o homem que agia segundo o Espírito, segundo a mente, segundo o pensamento de Elias, né? A pregação que Elias teve, ele também teve. Então ele disse, após João Batista, ou seja, após o anúncio de Jesus vindo ao mundo para realizar o trabalho de Messias, nosso rei Messias, ele diz, agora é anunciado a vocês o reino de Deus. Aí você pode pensar, poxa, mas o reino de Deus então ele vai começar quando? É quando eu morrer, quando eu for para o céu? Não. O reino de Deus, ele já iniciou. Quando Jesus estava caminhando na terra, ele já iniciou. No determinado momento, deixa eu colocar mais brilho aqui nessa tela, porque eu estou aí, agora sim. Agora está melhor. Boa noite, irmão, graça e paz, seja muito bem-vindo. Depois que Jesus ele iniciou o seu ministério, a sua pregação na terra, dando a nós a capacidade de sermos filhos de Deus, então neste momento nós já iniciamos a nossa vida no reino de Deus. Aí é a questão de ser criado para ser eterno. Quando acabar essa existência física, nós vamos passar por uma transformação. E nós voltaremos e reinaremos com Jesus. Depois a gente falou sobre enxergando o ponto de vista de Deus. O que Deus ele pretende comigo? O que Deus quer de mim? O que eu preciso fazer para que a vontade de Deus seja feita, realizada na minha vida? Eu estou aqui à toa? Eu sou um peso que fica no local certo para poder a terra girar com tranquilidade? Será que eu estou aqui só para poder consumir oxigênio, consumir energia? Não. Então, quando você aprendeu que enxergar a vida, enxergar o mundo do ponto de vista de Deus, significa você entender o que Deus espera que nós façamos, não como um mandamento, não como uma ordem, mas como um coração onde as leis do Senhor foram escritas, não em tábuas de pedra, mas num coração de carne. Então nós internalizamos a lei de Deus de forma a vivermos a vontade de Deus, não por obrigação de mandamento, né? Você pode conferir isso, está escrito em Efésios capítulo 2, você pode ler até o 15 e 16 que ele vai falar isso. Jesus acabou com os mandamentos. Ele tirou a divisão que separava os dois povos. Então o povo judeu e o povo que não é judeu, ele é um único povo. Todo aquele que crer em Jesus como sendo o Messias, ele passa a ser povo de Deus, não interessa a nacionalidade dele. Depois nós vimos que a vida é uma atribuição temporária. Nós temos que aproveitar o nosso tempo, aproveitar a nossa vida para fazermos boas obras. Não com a intenção de que essas boas obras nos adquiram salvação, mas de verdade crer que nós já fomos salvos pelo Messias e por isso, por gratidão, nós realizamos boas obras. Aí depois você aprendeu a razão de tudo. Qual que é a razão de tudo? É glorificar a Deus, é usufruir Deus, né? Tem uma palavra que fala assim, a primeira pergunta do Catecismo de Westminster, que é uma ordem reformada, ele diz assim, qual que é o único propósito do homem? O propósito principal é glorificar a Deus
e usufruir Deus eternamente. Ou seja, eu estar na presença de Deus e Deus estar comigo na minha presença e nós sermos amigos eternamente. Esse é o propósito. Depois nós vimos planejado para agradar a Deus, que todos nós temos os nossos dons, os nossos meios, os talentos naturais, todos nós temos as nossas formas de fazer a palavra de Deus acontecer usando os nossos propósitos, né? Dons e talentos que são dados por Deus para fazer, realizar alguma coisa. Eu vou ter que trocar de rede, porque a minha rede de internet está fraca. Deixa eu ver aqui como é que fica na outra rede. Vou ver se eu pego o Wi-Fi. Pronto. Vejam agora se parou de travar. Vai fazer um bolo, Maria? Vai fazer um bolo para nós? Pronto, acho que agora está mais suave a rolagem. Então, voltando aqui. O que faz Deus sorrir? Logicamente que isso é algo completamente metafórico, é poético. Deus não sorri, Deus não se assusta, Deus não se esquece, Deus não se lembra, Deus não se ilude, Deus não é pego de surpresa. Nós usamos palavras humanas de forma metafórica, tentando entender Deus e humanizar Deus de uma forma a ser compreendido pela nossa mente pequena, racional. Mas, de fato, você sabe que você não tem como você agradar a Deus. Porque Deus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então você nunca vai pegar Deus de surpresa, né? Esse aqui é o ponto. O que faz Deus sorrir? É a sua vida. É a sua obediência ao Evangelho, é você viver de forma digna ao Evangelho, você levar comida a quem tem falta de comida, você levar... Amanda Araújo, graça e paz, tudo bem? Olha, agora que eu vi quem é. Tudo bom? Manda aí um abraço pro teu irmão. Glória a Deus pela tua vida. Acompanha a gente aí. Ou seja, você fazer aquilo que é esperado de você como um servo bom e fiel. Você viver de acordo com o Evangelho, você viver de acordo com a dignidade de uma pessoa que foi salva pela graça de Deus e distribui a pregação da graça para essas pessoas, certo? Depois nós vimos a essência da adoração, graça e paz, olha que legal. O que é, de verdade, adoração? Nós passamos por isso, eu estou fazendo aqui um retrospecto para você conseguir caminhar comigo. Depois tem a essência da adoração, parte 2, falamos a respeito da melhor forma de viver, falamos a respeito da bênção da rendição, de você colocar a sua vida à disposição completa a Deus, porque nós achamos que podemos ajudar Deus com alguma coisa, e a gente não pode ajudar, a gente não pode fazer nada, né? Nós somos simplesmente privilegiados porque nós estamos fazendo parte do processo de salvação da humanidade. Eu estou achando que esse telefone está torto. Agora sim. Depois nós vimos capítulo 12, tornando-se amigo de Deus, primeira parte. O que eu tenho que fazer para ser amigo de Deus? O que eu tenho que fazer para poder ser chamado filho de Deus? Qual que é a razão? Eu vou levantar a mão, vou na igreja, vou chorar de vez em quando, vou cantar, vou colocar uma moedinha lá na caixinha, né? Algumas igrejas te obrigam a dar dízimo, é isso que é você fazer parte, você fazer amizade com Deus? O que é? Nós vimos isso, os vídeos estão gravados aí na plataforma, estão aqui no Instagram. Pelo menos até onde eu entendi, e ainda vão ficar gravados os que eu já fiz. Eu não sei como é que vai ser isso. Depois, eu vou ter que dar um jeito de começar a gravar no YouTube, para poder mandar só o link, senão vou perder. Depois nós vimos desenvolvendo a amizade com Deus, que é o assunto completamente contínuo ao que nós falamos agora há pouco. A adoração que agrada a Deus, a maneira com que nós adoramos a Deus, as características, né? A sua integridade, quer dizer, Deus quer você por inteiro, Deus quer que você esteja com Ele com todo o seu ser. E semana passada nós vimos
quando Deus parece distante, que é a forma de você adorar a Deus, mesmo sem ver milagres, sem sentir o arrepio, sem você ter uma resposta que você acha que é a resposta de Deus, sem você ter Deus ao seu comando. Você ora em nome de Jesus e acontece? Não, não é assim, não é sempre. Nós cremos em um Deus que faz milagres, nós cremos na palavra de Deus que ela transforma o ser humano, mas nós sabemos que em determinadas vezes nós vamos passar por dificuldades. Nós vamos passar por certas ocasiões que podemos ficar assim restritos, podemos passar restrições, né? Nós podemos passar por situações que nos afetam, que diminuem o nosso moral, que diminuem o nosso esforço. Então é como se Deus parecesse distante. O que nós temos que fazer? Nós temos que estar ligados com Ele, sempre em oração, sempre vendo a palavra de Deus. Graça e paz, Daniele Silva, seja bem-vinda. Deus abençoe tua vida. Estamos sempre ligados com Deus na nossa forma de pensar, de agir, no nosso comportamento como ser humano, como servo de Deus, fazendo com que, de fato, a gente consiga manter esse relacionamento. E hoje nós vamos ler o texto do capítulo 16, você que tem aí a Bíblia, a apostila, que nós já mandamos para vocês. Vamos ler Hebreus, capítulo 2, Hebreus 2, versículo 10, para começar. Ou seja, nós fomos formados, fomos feitos para fazer parte da família de Deus. Entenda uma coisa, todos os homens, todos os humanos são filhos de Deus? É claro que não. Nós somos criação, somos uma criatura, Deus nos fez. Ele é o nosso criador, nosso proprietário, nós somos dele e ele faz conosco o que ele quiser, porque ele é soberano, ele é eterno e nós somos criaturas. Mas existe um processo que nos torna filhos de Deus. Ou seja, nós somos adotados pela mão de Deus e vivemos de uma forma a deixar isso cada vez mais próximo e vivermos em contentamento com a vontade de Deus, fazendo o que nós vemos no Evangelho, que é a vontade de Deus, para que possamos, então, herdar o reino que foi prometido ao Messias. Então, quer dizer, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Porque Jesus, na sua forma humana, veio à Terra e cumpriu a missão que ele tinha que cumprir para dar para nós a chave da entrada desse reino. Então nós somos criaturas de Deus em primeira instância, assim como o mundo, assim como o cosmos, assim como um animalzinho, um pet, assim como uma árvore, assim como um grande elemento como uma baleia jubarte, ou assim como um minúsculo átomo. Nós somos criação de Deus. Por causa do sacrifício de Jesus, por causa da justificação em Cristo, porque Ele nos tornou amigos de Deus novamente, então nós estamos agora no patamar de filhos de Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Eu estou lendo a versão VFL, Bíblia versão fácil de ler. Ela é uma versão da Bible League International, traduzida para português. E eu recomendo que você baixe essa tradução, porque ela é fantástica. E aqui o escritor vai dizer o perigo da negligência, depois ele vai falar Jesus, Salvador e Sumo Sacerdote, e no versículo 10 que nós estamos é continuação desses assuntos. Boa noite, irmã Fernandes, graça e paz, tudo bem? Cheguei, Brasil, parabéns! Traga mais pessoas, compartilhe essa live com quem você puder. Compartilhe com a sua lista de amigos. Chame mais pessoas para que possamos
difundir o Evangelho o mais rápido possível. Então vamos ler comigo? Abra a sua Bíblia, seu aplicativo, abra a Bíblia escrita se você quiser, não importa. Eu vou lendo aqui, você vai conferindo aí e a gente vai ler. Versículo 10. Todas as coisas existem por causa de Deus e por meio dele. E ele quer que todos os seus filhos participem da sua glória. É por isso que foi necessário que Deus, por meio de sofrimento, aperfeiçoasse aquele que guiaria seus filhos para a salvação. Aqui ele está falando da pessoa física de Jesus. O corpo físico onde a glória de Deus habitava, Jesus. Então ele diz, foi necessário, por meio de sofrimento, aperfeiçoar aquele corpo, que seria aquele que guiaria as pessoas até a salvação. Por quê? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, porque ele e o Pai são um só. Só existe um Deus no mundo. O que Jesus veio fazer em forma física no mundo é trazer a glória de Deus, e você pode perceber isso no capítulo 1 de João. Porque nele estava a glória de Deus, a graça de Deus. Nós vimos a graça sobre ele como a graça de um unigênito do Pai. Então, filho, pela lógica da criação, filho somente Jesus. Forma física, Cristo, ele é o unigênito, o único ser gerado por Deus, para vir à terra e cumprir o seu martírio, o seu sacrifício, o seu sofrimento, e ser então aperfeiçoado. Essa palavra aperfeiçoado, você pode perceber ela melhor quando você lê quando você lê a carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, ele vai dizer lá que Jesus não tomou por usurpação ser Deus. Ele veio, negou-se a si mesmo, ou seja, ele se esvaziou. A palavra que está lá é eskenó. Eskenó em grego significa tornar nulo, tornar apagado. Ele se esvaziou de toda a sua glória, majestade e poder, e ele veio, tomou forma humana e veio ao mundo como em semelhança de homens, ou seja, em forma de escravo, né? Semelhança de ser humano. Mas por ser obediente e ser obediente até a morte, uma morte de cruz, uma morte na estaca de execução, Deus deu para ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todos saibam que Deus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando o texto diz aqui que todas as coisas existem por causa de Deus e por meio dele, e ele quer que todos os seus filhos participem da sua glória, vai chegar um momento quando a portinha da morte se abrir e cada um de nós passar por ela, nós seremos regenerados e transformados e nós vamos viver eternamente com Deus na primeira forma, do jeito que Adão foi criado. Do jeito que o corpo de Jesus foi glorificado quando ele foi para o monte, junto com Pedro, Tiago e João, e fez aparecer para eles, né, o seu corpo glorioso, glorificado, e ele conversava com Elias e com Moisés. Ou seja, nós passaremos por esse momento, quando a portinha da morte abrir e nós passarmos por ela, nós seremos ressuscitados, transformados. E isso é algo fantástico. Participaremos da glória dele, a mesma glória do unigênito do Pai, na sua forma celestial. Em Apocalipse, tem uma parte que Jesus fala assim, aquele que vencer, eu darei para ele uma pedrinha branca escrita seu novo nome. A pedrinha branca, simbolicamente, para os gregos e para os romanos, era um sinal de absolvição num julgamento público. Quando a pessoa era justificada, quando ela era... como é que é a palavra, gente? Quando ela era absolvida daquele julgamento, o juiz dava para ela uma pedrinha branca, certo? E Jesus ele fala, eu darei uma pedrinha branca escrita nela o seu novo nome. Nós seremos ressuscitados e teremos uma nova
eternidade pela frente. Aí sem dor, sem máculas, sem sofrimento, sem limites, essa terra vai ser completamente restaurada e nós passaremos a eternidade contemplando Deus. Depois nós vamos, abre comigo, a primeira carta que escreveu o apóstolo João, no capítulo 3 e o versículo 1. Olha que texto maravilhoso. Todos nós conhecemos esse texto porque nós falamos desse texto várias e várias vezes. É um texto que já está na nossa mente, talvez a gente já decorou e nem sabe que ele está na nossa mente. Olha que texto incrível. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Abre aí. Pensem no grande amor que o Pai nos tem mostrado, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha que coisa incrível. E de fato nós somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, pois o próprio mundo não conheceu a Ele, não conheceu Jesus. O mundo, ou seja, o cosmos, a ordem racional dessa existência, não conheceu Deus, não conheceu o seu enviado, o seu Messias, Jesus, não conheceu. Então você percebe que de forma semelhante, eles atacam também os discípulos do Messias. E isso é algo que nós temos que levar em alta conta, porque Jesus disse isso até no Sermão do Monte. Bem-aventurado vocês serão quando vocês forem injuriados, caluniados, quando vocês forem perseguidos, quando eles odiarem vocês, massacrarem vocês, por amor ao meu nome. Nós temos notícias de quantas pessoas estão sendo massacradas aí. Semana passada, 200 foram martirizados e queimados em vilas, unicamente por serem cristãos. Unicamente. Eu sei que o jornal passa para você somente os conflitos entre Israel e a Gaza, entre a Rússia e a Ucrânia, e logicamente que isso não diminui o sofrimento daqueles, mas o restante das pessoas, eu já até esqueci o número, milhares e milhares de iemenitas sendo mortos, milhares e milhares de cristãos coptas sendo mortos. Então, nós estamos realmente vivendo o final das coisas. Talvez, nós com os nossos olhos podemos não ver a vinda física do Messias. Talvez a gente possa morrer antes. Talvez. Mas está perto. E está cada vez mais perto. Cada dia que passa é um dia a menos para que o reino de Deus seja estabelecido na sua forma plena, completa, neste mundo. E nós que somos filhos de Deus, nós vamos herdar com Cristo esse reino. Nós vamos viver com Cristo neste lugar, neste reino. Olha o que a palavra fala. Vamos começar a ler a nossa apostila. Logicamente que eu não vou ler tudo, porque você tem a apostila aí e você vai ler em casa. Deus quer uma família e criou você para fazer parte dela. Este é o segundo propósito de Deus na sua vida. A Bíblia toda é a história de Deus formando uma família que irá amá-lo, honrá-lo e reinar com ele para sempre. Qual que é a lógica de você viver uma vida aqui nesse mundo e ter a certeza da sua salvação, viver de forma digna do Evangelho e você proporcionar a pregação, a propagação da verdade de Deus, se você não acredita nessa eternidade? Então quer dizer, quando você morrer, vai ser a melhor coisa que aconteceu na sua vida? Porque você vai deixar de existir? Tem algumas religiões que acreditam que quando a gente morre, a gente é aniquilado e a gente retorna
a origem do átomo, sei lá o que. Bom, a gente respeita o direito das pessoas pensar de forma diferente. Não concordo em nada, mas respeito. De fato, o próprio apóstolo Paulo, ele fala, se Jesus não ressuscitou, em vão é a nossa pregação. A nossa fé, ela é vã, porque nós cremos que ele ressuscitou. E se ele de fato ressuscitou, e se ele de fato subiu aos céus, e trouxe para nós, os homens, dons, presentes, bênçãos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele também nos ressuscitará no último dia. Qual é o último dia? O último dia da minha vida. Eu particularmente creio que quando nós partimos, quando nós morremos, para quem morre, é pausado e automaticamente, no último momento, quando tudo finalizar, quando o reino estiver completo, a Jerusalém Celestial estiver no lugar e Jesus voltar para buscar a tua congregação, ou seja, buscar não o arrebatamento, mas vir para tomar parte da sua igreja, então neste momento nós vamos ressuscitar. Para mim, que morri, vamos supor, eu acabei de morrer, então para mim é como se eu piscasse o olho. Tudo passou e eu não vi. Eu acredito dessa forma. Quando nós morremos, no momento em que eu fecho o olho aqui, morri e abri de novo, eu já estou lá. Então, para todos aqueles que morreram há 500 anos, há 1000 anos, há 6.000 anos, o Adão, quando ele abrir o olho, ele vai acordar da sua morte, né? Figuradamente tem uma palavra, né? uma suavização, não é hipérbole, como é que é? Tem uma figura de linguagem, que quando você fala uma coisa de forma suave para poder abrandar a severidade da palavra. Então, nós os que dormimos, né, o apóstolo Paulo fala isso na carta que ele escreve aos Tessalonicenses. Nós, exatamente, olha aí, irmão Raul está acordadinho, é o novo nascer. Ou seja, quando eu partir, morri, no mesmo momento eu vou piscar o olho e eu vou abrir, Adão vai acordar junto comigo, sabe? Todos os apóstolos vão abrir o olho junto comigo. Todos nós estaremos juntos no mesmo lugar e abrindo o olho, acordando no mesmo momento. É assim que eu imagino, é assim que eu entendo quando eu leio o texto. Existem pessoas que falam que nós vamos para o seio de Abraão, existem pessoas que falam que nós vamos para o céu, ficar com Deus, depois voltamos. Existem pessoas que fazem diversas especulações, mas literalmente, abertamente, o texto escrito de forma enfática não existe. O que nós cremos então é que vivemos, e nós vivemos de uma forma digna, e nós vamos partir, e quando nós chegarmos naquele momento, nós vamos ser ressuscitados com um corpo glorioso. Não é essa massa matéria, vai ser um corpo glorioso que não tem limite, que não tem sensações de tristeza, nem choro, nem lágrima, nem sofrimento. Vai ser para sempre uma maravilha. É o que nós esperamos. Aí aqui, em Efésios capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: por isso, desde que eu ouvi falar da sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo e do amor que vocês têm por todo o povo de Deus, tenho lembrado de vocês das minhas orações e tenho sempre dado graças a Deus por vocês. Ou seja, nós estamos aqui para fazer parte da família de Deus, para viver essa comunhão, orar uns pelos outros e fazer parte da chamada congregação dos santos, a igreja do Senhor, ou qualquer que seja o nome que nós aprendemos a chamar. Deus é amor e por isso dá um imenso valor aos relacionamentos. Ele identifica a si mesmo com termos familiares, você percebe? Jesus chamava de Pai, né? Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Redentor, são termos familiares. Depois ele diz lá, não precisava de uma família, mas desejou uma e então Ele nos criou. Deus, Ele é completamente suficiente. Deus, Ele não precisa de nada nem de ninguém. Mas, quando Ele... Olha, irmã Tereza, graça e paz, chegou a tempo hoje, que bom, seja bem-vinda.
Nós já estamos no quarto ponto, veja aí. Tiago capítulo 1, versículo 18. Então Deus ele não precisava de fazer nada por nós, ou Deus não precisava nem mesmo de ter criado os seres humanos. Na realidade, na verdade, nós somos feitos criatura de Deus única e exclusivamente por causa da misericórdia de Deus, porque Deus ele decidiu nos criar, depois ele decidiu nos adotar, nos redimiu, fazendo com que, de fato, fôssemos tornados filhos de Deus para estar com Ele para sempre. Né? E quando nós estamos, então, de posse dessa palavra e acreditamos de fato que nós somos filhos de Deus e que nós fazemos parte dessa palavra, então você entende que quando Ele nos cria, quando Ele nos fez, foi para que Ele jogasse sobre nós o seu amor e a sua misericórdia. Em Tiago, capítulo 1, versículo 18, ele diz: Ele decidiu nos tornar seus filhos pela mensagem da verdade. Qual é a mensagem da verdade? É o Evangelho de Cristo. Para que possamos ocupar o primeiro e mais importante lugar entre todas as suas criaturas. Você percebe aqui que existe uma diferença. Nós somos filhos de Deus, fomos eleitos por Deus para ser filhos. Então, quando nós vivemos dessa forma, quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, Deus ele se torna o nosso Pai, Deus ele se torna não somente o nosso Criador, mas Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso governador. Quando nós nos tornamos seus filhos, nós nos tornamos irmãos uns dos outros, porque somos todos uma grande família. A palavra diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. A forma física, Jesus Cristo, quando veio ao mundo e Ele fez o seu trabalho, a justificação do mundo mediante o seu sofrimento, a sua crucificação, nós nos tornamos semelhante a Ele por mérito dele próprio. Porque tudo aquilo que Ele fez por nós serve como se fossem vestimentas. Vocês já viram a parábola do filho pródigo? Quando o filho chega e o pai vai ter com ele na porta, ele fala para poder trazer roupas novas. E o filho já tinha levado tudo que era dele, já não tinha nenhum tipo de posse de bens, nem de nada. Então a roupa que foi vestida no filho quando ele chega é a roupa do próprio pai, é a roupa do próprio Senhor. Ele dá para nós vestimentas novas, vestimentas de santidade, vestimenta de honra, vestimentas de amor e misericórdia, porque nós de nós mesmos não temos a condição de nos elevar, de nos colocar como sendo santos, como sendo melhores, como sendo bons, porque o ser humano é mau de todas as formas. O que nós conseguimos, na verdade, é criar uma dependência e esperar completamente em Deus para que Ele faça a sua vontade e Ele permita que nós possamos fazer parte dessa vontade. Você pode tornar parte da família humana no seu primeiro nascimento e se torna membro da família de Deus no seu segundo nascimento. Quando nós aceitamos o Evangelho e vivemos para Deus, o sinal que é dado para nós é um sinal: olá, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vinda. O sinal que nos dá é esse morrer para o mundo, é renascer para Deus. E quando nós fazemos isso? É um sinal público que nós fazemos acerca da confissão do batismo. Aquele banho na água é um sinal, é um símbolo. Nós temos então que entender que o real batismo, o batismo que vai fazer com que nós sejamos de fato imersos. Tá na rua, tá passeando com pantera, é? Foi levar a fera para passear? Foi levar o monstro para passear? Ai, Jesus.
Tá treinando aí o bicho, né? Tá certo. Vai acompanhando aí com a gente. Olha, tem uma coisinha legal aqui, ó, que vocês vão gostar. Olha a mãozinha. Olha lá. Coxinha. Maquê. Eu brinquei com meu filho, né? Quando eu estive lá na Itália, eu andando pelas ruas, eu falei assim, você acredita que eu não vi nenhum italiano fazer assim na rua? Eles são mitos que eles colocam na sua cabeça, tá vendo? E você acredita que o italiano, quando conversa na rua, faz assim, faz a coxinha. Não faz nada. Eu até brinquei, né? Falei, quando eu entrei na pizzaria para poder comprar lá meu almoço, eu pensei na minha cabeça, eu vou fazer assim para ela, para ver o que ela fala. Mas depois eu pensei, não, eu vou deixar isso para lá. A mãozinha do italiano, maquei. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Louvado seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, pela sua grande misericórdia, nos fez nascer de novo. Esta nova vida nos dá uma esperança viva por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo. O que isso significa? Veja bem, quando nós deitamos naquela água, quando nós somos batizados e nós voltamos, é um símbolo, é um sinal. Aquele Gil morreu e surgiu, ressuscitou um novo Gil. Apóstolo Paulo, ele diz na sua carta aos Gálatas, acho que é 2:20, acho que é. Ele diz assim, portanto não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E esta vida que hoje eu vivo por amor ao Filho de Deus, que me amou e me conquistou, vamos colocar assim. Eu não sei como é que está escrito lá, deixa eu abrir aqui para poder não falar uma coisa da minha cabeça e depois não ficar feio, né? Quer ver? Gálatas capítulo 2:20. Portanto, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora vivo no meu corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então entenda bem, quando nós confiamos em Deus a ponto de nós dizermos que eu estou batizado, ou seja, imerso, eu estou imerso em Jesus, significa que eu estou dentro. Lembra quando a gente falou a respeito disso, logo no início, que eu usei o exemplo de um picles, né? Quando você tem uma Bíblia de versão explicada, uma Bíblia que tem conteúdo de teologia, de explicação, geralmente as Bíblias, quase todas elas têm. Quando passa naquela passagem de Jesus sendo batizado, fala sobre os termos baptos e baptizo. E esses termos, eles são intercambiáveis, mas um significa que você mergulha alguma coisa e volta, e o outro significa que você põe lá e deixa. Então, eles usam um documento, acho que é um documento romano, de um homem chamado Nicanor, que ele desenvolveu uma técnica. Veja bem, acho que era 200 anos antes de Cristo, esse documento. E ele desenvolve a técnica de fazer o picles. Como é que ele faz o picles? Ele faz o mergulho daqueles vegetais, pode ser pepino, pode ser mandioca não, pode ser pepino, cenoura, couve-flor, tem gente que faz de abobrinha, e ele mergulhava aquilo na água quente, e ele tirava, batos, e depois ele mergulhava numa solução de temperos com vinagre, baptizo, e deixava lá, a ponto de que aquela mistura ela ia se incorporando nos vegetais, porque é normal acontecer isso, né? A única coisa da minha aula de biologia que eu lembro é que quando um ambiente hipertônico ele está em contato com um ambiente hipotônico, todos a essência do que é hipertônico vai passar para o que é hipotônico. Ou seja, toda água salgada
toda a água, vinagre, todo o tempero que é forte, ele vai inundar aquele ser, o vegetal, de forma a fazer parte dele. Você já percebeu que quando você vai na praia e você fica muito tempo na água, no mar, você sente sede? Sabe por quê? Porque você está no meio hipertônico. Então a água do mar, por ser muito salgada, por ser muito seca, vamos colocar assim, porque ela é muito forte, o sal é muito forte, ele suga a água doce do seu corpo. Entende? E acaba injetando em você um pouco daquele sal. É por isso que você acaba ficando com sede, porque você fica desidratado. Você está dentro da água e fica desidratado. Então, essa metáfora toda é usada para descrever uma pessoa que ela foi batizada. Não é o símbolo de você estar deitado na água e subir. O batizado que a Bíblia está falando aqui, de 1 Pedro, vamos voltar lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Olha aqui, ó. É um 18? Não, é um 3. Olha. Ele, na sua grande misericórdia, nos fez renascer de novo. Essa nova vida que ele dá, viva por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo. Ele está falando aqui desse tipo de batismo. Quando você entrou, você foi mergulhado em Jesus, ou seja, no Espírito de Deus, e você ficou lá. Então você absorveu toda aquela mudança. Todo o Espírito de Deus agora está em você. De forma que você já não é mais o velho homem, você agora é um novo homem, uma nova criação. Então você percebe que nós temos vários convites para sermos chamados pela família de Deus. Várias formas de nós entendermos isso. Olha lá, Romanos 8,15. Você que está com a apostila aí na sua casa, você tem tempo de ler isso com tranquilidade. Leia o capítulo todo, faça uma boa apreciação do texto, entenda o que você está lendo e depois você fala comigo. Romanos capítulo 8, versículo 15. O espírito que vocês receberam não é um espírito que os faz escravos e os deixa novamente com medo. Ao contrário, vocês receberam o Espírito que nos torna filhos adotivos de Deus. E com esse Espírito, vocês dizem, querido Pai. Ou Abba, Pai, né, como está na Bíblia do crente. No versículo 10, capítulo 10, versículo 13, temos assim, cadê? 10, 13. Pois as Escrituras dizem, todo aquele que pedir ajuda do Senhor será salvo. Né? O 14. E como alguém pode recorrer ao Senhor se não tiver fé nele? E como alguém pode ter fé no Senhor se não ouvir falar dele? E como alguém ainda pode ouvir falar dele sem ninguém proclamar? E como é que alguém vai proclamar se não for enviado? Ou seja, você precisa fazer parte da família de Deus de uma forma. Você precisa estar integrado nele, fazer parte dessa família. E fazer o seu trabalho de evangelismo, fazer o seu trabalho de... Olha, a mãozinha, já foi tudo? Vocês estão mesmo fera, vocês estão mesmo... Mamma mia, o nome da coisinha. Mamma mia. A mãozinha italiana. A coxinha, minha filha que fala coxinha. Minha filha fala coxinha. É a coxinha. Entende isso? Para poder fazer parte da família de Deus, nós temos que agir como Ele. Nós temos que estar sempre no caminho, junto com Ele. Caminhar junto com Ele nesse caminho significa viver de forma digna do Evangelho. É a pessoa olhar para você e perceber que quando você diz eu sou do reino, ou eu sou crente, eu sou evangélico, eu não sei como é que você fala aí onde você mora, ela realmente possa concordar. E não ser o contrário, você falar que é servo, e você fala, aquele ali, isso aí é crente, isso é modo de crente, isso aí é jeito de crente. Entende a diferença? É disso que nós temos que ter receio. Olha lá outro texto bom para a gente poder compreender o que ele está dizendo aqui. Gálatas, capítulo 3,
26. Olha. Pois todos vocês são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque todos vocês foram batizados para pertencer a Cristo. De Cristo se revestiram. Lembra o que eu disse a respeito das vestes de Cristo? O símbolo que foi colocado na parábola do filho pródigo, né? O nome da parábola é a parábola. O homem tinha 2 filhos, mas se tornou conhecida por nós como a parábola do filho pródigo. Ou seja, nós fomos vestidos com as roupas de Cristo. Nós somos vestidos com os méritos de Cristo. Tudo que nós temos direito por causa de Cristo. Não por causa de nós, não porque nós somos bons. Certo? Outro texto bacana de você poder ler e entender o que você está fazendo nessa terra. Atos capítulo 2, versículo 21. Deus salvará todos os que chamam por Ele. Olha, está dizendo aqui, é uma profecia. Aqui, o apóstolo Pedro, no dia que houve aquela bagunça lá do Pentecostes, que todos começaram a falar em línguas, e uns falavam as línguas dos outros, então ele citou uma passagem da escritura do rolo profeta Joel. E nessa do profeta Joel, ele disse aqui, tinha vários sinais, grandes maravilhas no céu, sinais embaixo na terra, haverá sangue, fogo, nuvem de fumaça, o sol transformará em escuridão e a luz de sangue. Aí ele diz, e então virá o grande e glorioso dia do Senhor, e Deus salvará todos os que chamam por Ele. Não é simplesmente você falar o nome dele, é você viver a vida em nome dele. É você viver conclamando o nome dele. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não está demorando em cumprir o que prometeu, como alguns pensam. Irmã Eunice, graça e paz, seja bem-vinda. Mas sim sendo paciente para com vocês, pois ele não quer que ninguém seja destruído. Pelo contrário, ele quer que todas as pessoas mudem suas vidas e deixem de pecar. Então você percebe que quando Deus ele fala conosco como sendo família, como sendo filho, ele quer nos corrigir como filhos. Isso é algo natural de um pai. Fazer a correção de um filho para que o filho não venha se perder. Tem um provérbio que Salomão escreveu dizendo assim, aquele que poupa a vara não ama o seu filho. Gente, filho é para apanhar. Filho é para ser educado, é para você dar nele realmente uma lição e para ele poder aprender. Porque se você não bate com amor, o mundo vai bater com ódio. Se você não ensina com amor, o mundo vai ensinar com ódio. Uma vez eu falei assim na igreja, você já falou sobre... não pode falar a palavra, né? Você já falou sobre relações com seu filho? E aí todo mundo olhou pra minha cara assim, pô, no meio da pregação, um maluco perguntar, você já falou sobre... também não pode falar essa palavra, né? É sobre produtos narcóticos. Aí todo mundo olhou pra minha cara, não. Falei, você não vai falar não? Se você não fala com seu amor, com seu filho, com amor no coração, o mundo ensina com ódio. E aí ele vai aprender lá, porque dentro de casa não tem ninguém que ensina. Tem que falar. Tem que falar, tem que chegar junto, tem que mostrar, é assim, é desse jeito. Lá fora no mundo eles vão te falar assim, dessa forma. Não é assim que você deve proceder. Não usa isso, não usa aquilo, não faz desse jeito. Porque nós não estamos para sempre com os nossos filhos. Às vezes a gente sai para trabalhar, fica 9, 10 horas fora, quando chega em casa, esse tempo todo o menino fez o quê? Se você ensinou bem, ele vai fazer o que você ensinou.
E se você não ensinou, ele vai fazer o quê? A mesma coisa é na nossa vida. Na nossa vida com Deus, Ele vai nos corrigir. Ele vai realmente, né, fazendo assim, uso da linguagem do crente, Ele vai te pesar a mão. Ele vai te dar uma ripada. Vai te dar umas varadas de vez em quando. Mas não é para destruir. É para colocar você direito no caminho. As pessoas acham que coisas ruins que acontecem com ela, eu estou pagando pelos meus pecados, eu sou tão bom, o que está acontecendo comigo? Nós estamos no mundo, querido. Jesus disse, no mundo vocês vão ter sofrimentos. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E se você crê em Jesus e crê que Ele venceu o mundo, você vai chegar junto, lá no final com Ele. Entendeu? Você precisa ter na cabeça que o nosso sofrimento não é porque nós somos bons, maus, ou porque nós pagamos por esse ou por aquele pecado. Se você realmente acredita no que está escrito no Evangelho, aqui está dizendo que Jesus pagou por todos os seus pecados. Acontece que, se você está na chuva é para se molhar, se você está nesse mundo é para viver. E as coisas que acontecem conosco neste mundo, elas pertencem a esse mundo. Eles não tratam a gente com amor porque eles não têm amor no coração. O mundo não te trata bem porque eles não têm bem no coração. Você só pode dar aquilo que você está cheio. Então, se o mundo trata você mal, se o mundo faz representações malignas contra nós, se o mundo faz você sofrer, é porque é isso que ele tem. É isso que ele é sofrimento. Mas nós não fomos criados para viver neste mundo, ou seja, no cosmos atual. Nós fomos chamados para viver na Nova Jerusalém, que desce do céu para essa terra e transforma esse ambiente no novo Éden, que nós vamos viver aqui para sempre com o Senhor. Vocês estão entendendo? Estão conseguindo compreender? Estão acompanhando aí? Qualquer dúvida, pode perguntar. Olha outro texto legal aqui pra gente. Efésios, novamente, capítulo 3, 14 e 15. Olha que incrível. Amém? Beleza? Sim? Ok. Por isso me ajoelho diante do Pai. Quem é que está dizendo isso aqui? O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Por isso eu me ajoelho diante do Pai, de quem toda a família no céu e na terra recebe o seu verdadeiro nome. Ou seja, quando nós estamos na presença de Deus, nós fomos feitos para fazer parte da família de Deus. Vivemos com Ele. Então nós entendemos que de fato somos seus filhos. Nós vamos passar por todas aquelas coisas, as questões, os problemas. Ok. Quem está mesmo na chuva é para se molhar. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? Salvo de ser condenado, salvo de ser julgado. Jesus uma vez disse, aqueles que estão em mim não passarão pelo julgamento, mas passaram da morte para a vida. Ou seja, nós estamos convictos e certos de que, de fato, a nossa vida neste mundo, ela é rápida, passageira e falível. E nós vamos junto, vivendo da melhor forma possível, vivendo de acordo com as verdades do Evangelho, poupando o nosso corpo, a nossa alma, dos problemas, dos pecados e dos vícios, para que nós consigamos chegar até o fim. E o apóstolo Paulo uma vez disse, o meu alvo é Cristo. Eu miro no alvo que é Cristo. E neste momento que eu estou em Cristo, e eu miro no alvo que é Cristo, eu estou caminhando para ganhar o prêmio da soberana vocação. Qual que é o prêmio da soberana vocação? Amém. Boa noite, irmão Jobson. Tudo bom? Tinha um tempo já, hein? Ei, rapaz, que saudade, boa. Boa que você chegou aí. A soberana vocação é essa aqui. É ser filho de Deus. É ter o nome do filho de Deus naquela lista de chegada.
E quando nós estivermos lá, quando nós passarmos para o lado da eternidade e vamos viver completamente tranquilos e satisfeitos na presença de Deus, passado por todos esses problemas, passado por todas essas lutas, você vai entender por que foi tão importante nós nos dedicarmos a ser aqui neste mundo, nessa vida, chamados filhos de Deus, famílias de Deus. Os benefícios de fazer parte da família de Deus. Quando nasceu, a família que você recebeu alguns presentes espantosos. É o nome da família, a aparência, os privilégios, o acesso à intimidade da família, a herança da família. Agora aqui você tem o Novo Testamento dá grande ênfase à nossa valiosa herança. Qual que é a nossa valiosa herança, você sabe? Nós estamos concorrendo neste mundo para quê? A nossa herança está aonde? Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus, vai suprir todas as necessidades de vocês. Olha que coisa maravilhosa. Tudo o que nós precisamos na nossa vida física, na nossa passagem por essa terra, por esse mundo, é suprido por Deus. Deus, no seu Espírito, Ele traz para nós todas as nossas necessidades supridas. Às vezes a gente pensa, mas eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo, eu queria viver de uma forma mais confortável, por que Deus não me dá isso, não me dá aquilo? Porque existem certas circunstâncias que são utilizadas para que você possa crescer. Existem certas circunstâncias que são utilizadas para que você possa aprender. Então, neste momento, mesmo que você possa sentir falta de alguma coisa, mas as suas necessidades estão completamente supridas. Nós estamos supridos em Cristo. Todas as nossas bênçãos celestiais estão com Jesus. E quando nós tivermos acesso a isso, quando nós formos transformados e estivermos na glória vivendo para sempre, aí nós teremos essa plenitude que esse corpo físico, essa massa atômica não deixa a gente ter. Então, nós temos essa nossa herança. Aqui na terra nós recebemos a riqueza da sua graça, riqueza da sua bondade, da paciência, glória, sabedoria, poder e misericórdia. Aí tem aqui uma lista de versículos. Ó. Você que está com a sua Bíblia aí, hoje nós vamos ler bastante coisa. Efésios capítulo 1, versículo 7. Em Cristo nós somos libertados pelo seu sangue. Nós somos libertados pelo seu sangue e pela sua rica graça, e nós somos perdoados dos nossos pecados. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Ah, não, tinha outro texto lá. Não, está errado. É outro texto. Aqui eu misturei um texto com outro texto. É esse aqui, ó. 3. Efésios 3, 16. Efésios 3, 16. Peço ao Pai que, de acordo com a sua grande glória, Ele permita que vocês tenham os seus espíritos poderosamente fortalecidos por meio do seu Espírito, o Espírito de Deus. Que Ele possa fortalecer o espírito humano, o seu espírito, mediante o espírito dele. Isso faz toda a diferença para nós. Depois tem o 2,24, ou 2,4. Efésios 2, versículo 4. Deus, porém, é muito rico em misericórdia e ao seu amor por nós é muito grande. Por isso mesmo estávamos espiritualmente mortos nos nossos pecados e Ele nos deu vida juntamente, vida nova, juntamente com Cristo. Vocês foram salvos pela graça. Isso é maravilhoso. Vocês foram salvos pela graça. Romanos 2,4.
Agora sim, Romanos 2, versículo 4. Não é esse texto não. Espera aí. Deve ser o 9. 23. Romanos 9, 23. Deus as tolerou para revelar. Vou ler o 22, que é para você entender todo o contexto. Aqui Paulo está falando sobre um assunto. Paulo está dizendo a respeito de Deus e do povo judeu. E aí, para não pegar aqui o assunto no meio e ficar uma coisa meio desconexa, a gente volta do início. Assim também Deus, porque queria mostrar toda a sua fúria e o seu poder, tolerou com muita paciência aquelas pessoas com quem estava furioso, pessoas que tinham sido destinadas para a destruição. Deus as tolerou para revelar as riquezas da sua glória às pessoas que eram objeto da sua misericórdia, pessoas que tinham sido preparadas para a glória de Deus. Ou seja, aconteceu aqui uma certa diferença, um certo problema entre o povo de Deus no deserto, na terra de Israel e durante todo o reinado do povo, até a chegada do Messias. E Deus foi extremamente paciente, tolerando essas pessoas nos seus pecados, repetidas vezes. Foram avisados, foram alertados, mandaram para eles os profetas, mandaram as profecias, mandaram os sacerdotes e os homens de Deus, chamando a atenção desses homens, falando com eles, para retrocederem do mal que eles haviam planejado fazer, e sempre Deus tolerando essas pessoas. Até que chegou um ponto onde o nível de pecado foi tão grande que eles foram destinados à destruição. Ou seja, eles não quiseram a graça, não quiseram aceitar a misericórdia de Deus, continuaram pecando decididamente, repetidamente, e foram então destinados à destruição. E nós, por outro lado, somos objeto da sua misericórdia. Nós somos objetos da sua misericórdia não por nós, mas pelo sacrifício de Jesus, pelo trabalho que Cristo executa, fazendo com que o seu sacrifício, o seu sangue, a sua morte, seja para nós cobertura. Então, quando Deus ele olha para você, quando Deus olha para mim, Ele não está vendo simplesmente uma pessoa vivendo a sua vida cheia de pecado. Ele está vendo o sangue do seu filho. Ele está vendo o sacrifício vicário, substitutível. Deus coloca Jesus no seu lugar e ele é o alvo da ira de Deus, ele é o alvo do sacrifício para que você pudesse ser o alvo da misericórdia de Deus. Isso significa ser, de verdade, família de Deus. Então vamos continuar aqui. Depois nós temos o que abrange essa herança. O que exatamente abrange essa herança? Seremos levados para estar para sempre com Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 10. Primeira carta de Paulo. Infelizmente hoje o mundo está no mesmo caminho. O mundo está no mesmo caminho, meu irmão Raul, porque está cheio de ser humano. O ser humano só sabe fazer isso. O ser humano só sabe pecar, só sabe procurar o bem próprio, só quer saber de prazer, não quer saber de responsabilidade. O ser humano não quer Deus, o ser humano quer as bênçãos que Deus pode dar. Hoje em dia você entra numa igreja e tem campanha Portas Abertas, campanha do marido, tem campanha do trabalho, tem campanha, como é que é? O corredor dos 70 anciãos para poder abençoar a sua empresa. Cara, a igreja deveria ser uma reunião para buscar Cristo. A igreja deveria ser uma reunião para estarmos na presença de Cristo. E não para essas outras coisas. O próprio Jesus falou, busca primeiro o reino de Deus. Antes, se você ler o texto antes, ele fala
sobre alimentação. Não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, porque as aves do céu, elas não plantam, elas não colhem, e Deus sustenta as aves do céu. Depois ele fala sobre vestir. Nem mesmo Salomão, na sua glória, ele conseguiu se vestir tão lindamente quanto o lírio do campo. Aí ele fala assim, vocês não são melhores do que os pardais? Vocês não são melhores do que as plantas e os lírios do campo? Se Deus ele faz isso com eles, por que não vai fazer com vocês? Aí ele chega nesse ponto. Busque primeiro o reino de Deus. E todas essas coisas, não é todas as coisas. Já vi muito pregador pregando errado. É só você ler o texto. Ele fala de alimentação, ele fala de subsistência e ele fala de roupa e abrigo. Então quando ele fala, busque o reino de Deus e todas essas coisas que ele falou, não é tudo que passa pela tua cabeça. Busque o reino de Deus, que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando daquilo que ele falou, da listinha que ele leu antes. Mas ele não está dizendo ali, busque o reino de Deus que tudo eu vou te dar. A única criatura que disse, se ajoelhe aos meus pés e adore o meu nome, e eu lhe darei os bens da terra, foi o Satã, não foi Jesus. Só você abrir o texto lá, na tentação, quando Jesus ele é tentado no deserto. Quem oferece bênção, riqueza, quem oferece prosperidade, ouro, impérios, em troca de adoração própria, é Satã, não é Jesus. Abre teu olho. Somos parte da família de Deus. Primeira carta de Paulo, capítulo 5, versículo 10. Jesus? Capítulo 5, versículo 10. Pois foi Jesus que morreu por nós para que, quer estejamos vivos ou mortos, quando ele vier, possamos viver com ele. Então não se preocupe. Eu vejo pessoas tendo muita preocupação. Como é que é o Apocalipse? Vocês pregam o Apocalipse? Vocês ensinam? Você acredita no arrebatamento? Ou você não acredita no arrebatamento? Você é milenista? Ou você é pré-milenista? Você é pós-milenista? Você acredita nos 7 anos? Você acredita? Gente, não interessa. Não interessa. Essas coisas foram reveladas para que o povo tivesse uma noção do que vai acontecer, para poder provar que Deus tem tudo organizado. Se você crê na graça de Deus, se você vive o Evangelho, se você foi salvo por Cristo, olha o que o apóstolo diz aqui. Pois foi Jesus que morreu por nós, para que, quer estejamos vivos, quer estejamos mortos, quando Ele vier, possamos viver com Ele. Entende? Então, viver uma vida de acordo com o Evangelho, viver uma vida digna do Evangelho. Sabe? Paulo falava, se você rouba, não rouba mais, trabalha, ajuda a alimentar seus irmãos. Se você vive uma vida desse jeito, toda errada, para e viva desse jeito, toda certinha. Porque a vida no Evangelho é troca de mente, é metanoia, é virar a chave, é você parar de ir no sentido do pecado e voltar ao contrário. Aqui não tem ninguém perfeito. Todos nós somos pobres, miseráveis pecadores. Mas tem uma coisa, nós fomos lavados e remidos no sangue de Cristo. Nós fomos salvos por causa da santidade dele. Nós fomos salvos por causa do mérito dele. Então, se nós nos apegarmos a essa verdade e procurar dentro de nós viver uma vida em santidade, nos afastando da tentação do pecado, é lógico que a gente peca, porque nós somos miseráveis pecadores. Mas isso é um acidente de percurso, você não está planejando pecar. Você não está pensando, olha, amanhã eu vou estar sozinho em casa, então eu já vou ajeitar aqui. Não. Isso é iniquidade. Você está fazendo uma lista, você está arquitetando um pecado. Agora, quando porque você é cabeça dura, porque você é teimoso, porque você é bruto, você comete um pecado e você, poxa vida, já fiz besteira, meu Deus, me perdoa, tem misericórdia. Aí ele entende.
Porque Ele vê o teu coração. Ele vê a tua intenção. Olha isso aqui, que legal. Capítulo 4, versículo 17. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Olha, eu vou ler vou ler o 15, que é para a gente poder ter contexto. E agora vamos lhes dizer... Como é que é? E agora vamos lhes dizer, foi o que o Senhor que disse. E agora vamos... O que agora vamos lhes dizer foi o Senhor que disse. Os que estivermos vivos quando o Senhor vier, de maneira nenhuma iremos nos encontrar com Ele antes daqueles que foram mortos. Pois quando for dada a ordem pela voz do arcanjo, quando a trombeta de Deus ressoar, o próprio Senhor Jesus, forma física, do jeito que Ele subiu, Ele descerá. Exatamente igual, aquele ali. Ele descerá quando for dada a ordem pela voz do arcanjo, quando a trombeta de Deus soar, o próprio Senhor descerá dos céus. E então aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que estivermos vivos naquele tempo, seremos levados juntamente com eles entre as nuvens, a fim de nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, confortem-se uns aos outros com essas palavras. Aqui então você percebe que quando Jesus voltar, no final de todas as coisas, quando Ele voltar, se algum de nós estiver vivo, nós seremos transformados num estalar de dedos, num piscar de olhos. E nós vamos nos encontrar com Ele no ar, para ir para algum lugar. Aqui o texto não fala para onde é que a gente vai. Algumas pessoas falam que é o arrebatamento, outras pessoas falam que não é, eu não acredito. Então nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares para ir para algum lugar. Eu acredito que nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares para irmos a Jerusalém, pisar o Monte das Oliveiras e Ele cumprir o milênio lá. Mas isso é só uma opinião. O que me interessa é saber que se eu estiver morto, eu serei ressuscitado, ou se eu estiver vivo, eu serei transformado e eu vou estar com Jesus. Não me interessa o que vai acontecer depois. Tá entendendo? O pensamento é esse. Viver na graça de Deus, aceitar o Evangelho, viver de forma digna do Evangelho. Não interessa o que vai acontecer. Se vai ter arrebatamento, se não vai ter arrebatamento. Se vai ter tribulação, se não vai ter tribulação. Se vai ter milênio, se não vai ter milênio. Não me importa. Porque eu vou estar para sempre com o Senhor. Ponto final. Entendeu? Aí ele disse aqui ainda, portanto, confortem-se uns aos outros com essa palavra. É isso que a gente tem que pregar. Não é ficar pregando besta, não é ficar pregando chip. Nossa, quantas pessoas que me ligaram para poder falar, olha, você viu o novo chip do Elon Musk, você viu o novo modelo de celular que estão lançando, você viu a tatuagem. Gente, vamos viver a vida, tá bom? Vamos ler só o que está escrito. A gente lê o que está escrito, vive o Evangelho e tá bom. Se eu estiver morto, Jesus, quando voltar, vai me ressuscitar. Se eu estiver vivo, Ele vai me transformar. Eu já não vou mais estar nessa casca. O problema todo está aqui. É aqui que acabou. E eu vou estar feliz. A nossa esperança é essa. É estar para sempre com o Senhor. Seremos completamente transformados. Vamos viver de forma eterna com Ele. Quem sabe, nós teremos um corpo semelhante ao dele. Quem sabe nós voltaremos no tempo e teremos todos a aparência de uma pessoa de 25, 30 anos. Não sei. O texto não fala. Mas quem sabe? A gente pode imaginar. A gente pode até sonhar. Já pensou? Eu voltar no meu corpinho de 30? Oh, poxa vida, que bom. Poder voar por aí? Os países que eu não consegui conhecer agora, nessa existência, eu poder conhecer depois? É um pensamento até interessante, né? Mas vamos deixar isso para frente. O que eu quero saber
é que eu vou estar para sempre com o meu Senhor. João, primeira carta de João, no capítulo, cadê Jesus? 3, versículo 2, olha lá. Queridos amigos, agora somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Olha, irmão, se o apóstolo João, que foi o único dos 12, dos 13, 14, né? Porque depois dele entrou Paulo e entrou Matitias. O único dos apóstolos que viu Jesus cara a cara, que morreu na sua vida sem ser martirizado. Ele morreu de velhice, aos 80 e tal, aos 90 e tal. O corpo dele está enterrado lá em Éfeso e, se Deus quiser, um dia eu vou lá visitar. Se o próprio apóstolo, que era o amado do Senhor, está dizendo aqui que ele não sabe o que vamos ser no futuro, por que eu vou me dar aqui ao luxo de concatenar, de imaginar um monte de teorias e ficar pregando besteira para você? Lê comigo aí, abre aí, você aqui também no Instagram. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Olha isso. Queridos amigos, agora somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos como vamos ser. O que vamos ser? Nós sabemos que, quando Cristo voltar, seremos iguais a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Ou seja, o apóstolo João, o amado do Senhor, o único que ficou vivo e morreu de velhice com longa vida, ele disse que não sabemos ainda como seremos no futuro, na volta do Senhor. E aí o irmão Gil está aqui, inventando um monte de coisa, miraculando as coisas, concatenando ideias se não tem texto para poder comprovar. Amigo, não importa. Não importa a praga do gafanhoto, não importa os cavaleiros do Apocalipse, não importa a besta que emerge do céu, já está cheio de besta por aí. Mas estamos falando aqui de bestas específicas. Não importa, sabe, a guerra do Gog e Magog, Armagedon ou o que seja. Quando tudo acabar, nós, se estivermos mortos, seremos ressuscitados. Ponto. Aqueles que estiverem vivos serão transformados. Ponto. E nós vamos estar para sempre com o Senhor. Lembre-se, Jesus é o corpo físico aonde o Espírito de Deus, a graça, a misericórdia de Deus habita. Ele é aquele que nós veremos. Quando fala aqui que bem-aventurados são os mansos, os pacificadores, porque eles herdarão a terra, porque eles verão a Deus, você vai ver Deus em Jesus, porque Deus não tem corpo. Deus não existe. Deus não é matéria física. Deus habita o corpo de Cristo. Colossenses fala isso. Porque ele é a imagem visível de um Deus que é invisível. Nele habita plenamente todo o poder, graça e majestade de Deus de forma plena, no corpo de Cristo. Então, quando ele vier, quando ele voltar, nós veremos a Deus nele. Está conseguindo compreender? Tá fácil, né? Olha que assunto interessantíssimo. Gente, tem muito versículo nessa lição. Eu não vou conseguir ler tudo, já é 00:20. Você que tem a apostila, você leia a apostila em casa. Leia todos os versículos de reverência que tiverem aqui. Todas as referências bíblicas, leia com calma, com tranquilidade. Se você participa do nosso grupo, manda lá a questão, manda a pergunta que a gente vai falando, tá? Porque eu não consigo ler todos os textos que nós temos aqui. Não consigo. Eu vou abrir esse aqui para poder a gente acabar. Porque o gato está querendo ir ali na cozinha fazer arroz. Ai, o gato está querendo ir para a cozinha. Ai, Jesus. Cadê o texto? 3:23. Gálatas, capítulo 3, versículo 23 e 24. Olha que coisa maravilhosa. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem fazendo para o Senhor.
e não para as pessoas. Lembre-se de que é o Senhor quem vai lhes dar herança celestial como recompensa. É a Cristo, o Senhor, que vocês devem continuar servindo, pois aquele que faz o mal receberá o troco do mal que fez. Nisto Deus trata todos da mesma forma. Aí as pessoas pegam esse texto e falam sobre coisas que você faz na igreja. Sabe, o pastor manda você lavar o banheiro, você fala, ah não pastor, eu não quero lavar o banheiro. Aí ele abre o texto aqui e fala, não irmã, tá aqui ó, façam de todo o coração, não é para o pastor, não é para mim, é para o Senhor. Não é disso que o texto está falando. O texto está falando de vida comunitária. O texto está falando de vida comum. Você trabalha com o quê? Fazendo sapato? Então faça o melhor sapato como se fosse colocar no pé de Jesus. Ah, eu trabalho no mercado, eu sou embalador de compras. Embale as compras da melhor forma possível, como se você fosse embalar as compras de Jesus. Ah, eu trabalho no posto de saúde. Então atenda as pessoas da melhor forma, como se você estivesse atendendo o próprio Messias. É disso que o texto está falando. É uma vida aqui, comunitária, uma vida comum. Ah, eu sou professora, eu sou professor. Então ensine aqueles alunos com todo o amor, carinho e paciência, como se você estivesse ensinando o próprio Jesus. Está aqui, ó. O que vocês fizerem, qualquer coisa, façam de todo o coração, como se estivessem fazendo para o Senhor e não para as outras pessoas. Está conseguindo compreender? Santidade, santificação é viver para Cristo. O irmão está dizendo aí, tudo com amor, o resto é consequência do seu trabalho. Exatamente, meu amigo. Exatamente. Sabe? Olha o versículo, Colossenses capítulo 1, versículo 10. Pedimos que vocês possam viver de maneira que traga honra ao Senhor e que lhe seja em tudo agradável. Pedimos também que façam todo tipo de coisas boas e que cresçam no conhecimento a respeito de Deus. Eu conheço pessoas que têm 15 mil anos de crente, nunca leram a Bíblia uma única vez. Eu conheço pessoas que estão a vida inteira servindo na igreja, que não sabem nada da linhagem de Jesus, não sabem nada das profecias bíblicas, não sabem nada do Evangelho. A única coisa que ele sabe é modinha de igreja, a única coisa que ele sabe é doutrina, ó, muitas aspas, doutrina de igreja. Ah, não pode usar brinco, não pode cortar aqui, não pode puxar aqui, não pode fazer aqui, não pode tatuar aqui. Isso ele sabe. Agora pede para ele poder explicar o Evangelho. Ele não sabe. Por quê? Está aqui, ó. Pedimos que vocês façam todas as coisas boas e cresçam no conhecimento a respeito de Deus. Cresçam no conhecimento. Pedimos ainda que Deus os fortaleça com todo o seu poder glorioso, para que não desistam diante das dificuldades e para que vocês sejam pacientes. Olha, é coisa incrível, coisa incrível. Eu falei o texto agora há pouco e agora que eu achei ele aqui, ó. Olha como é que Deus fala, ó. Olha como é que Deus fala. Preste bem atenção. Eu tinha um pastor no Brasil que ele falava assim, preste bem atenção. Aí eu peguei essa frase para mim. No capítulo 1, no versículo 15, ele fala, Cristo é a imagem do Deus invisível e é aquele que tem prioridade sobre todas as coisas criadas. Pois todas as coisas no céu, na terra, foram criadas pelo seu poder, poder de Cristo. Tanto as visíveis quanto as invisíveis, quer sejam elas domínios, governos, poderes, autoridades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Certo? É para Cristo.
É só Cristo. Só o que a igreja precisa aprender é Cristo. Só o que a igreja precisa saber para poder ser parte da família de Deus é Cristo, é Jesus. Você sabe Jesus? Você conhece Jesus? Você consegue entender o que ele está transmitindo para a sua igreja? É Jesus, é o que ele faz, é o que ele é. Todas as coisas foram feitas dele, por ele, para ele. É tudo dele. Evangelho fala de Jesus, não fala de igreja, não fala de templo, não fala de prosperidade, não fala de nada que não seja Jesus. O Evangelho fala dele, é sobre ele, mais nada. Pensando no seu propósito. Um tema para a sua reflexão. Fui moldado para pertencer à família de Deus. Eu fui moldado para pertencer à família de Deus. Tudo o que há em mim foi feito de forma a eu pertencer à família de Deus. Certo? Aí ele diz aqui, um versículo para memorizar. Efésios capítulo 1, versículo 15. Por isso, desde que ouvi falar da sua fé em nosso Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todo o povo de Deus, tenho me lembrado, sempre de vocês das minhas orações e tenho dado graças a Deus por vocês. Então, tudo o que nos pertence é emprestado por Deus. É um jeito de ver. É uma forma de ver. Tudo o que nós possuímos é uma atribuição temporária. Certo? Então nós precisamos viver de forma a usufruir do natural em louvor ao sobrenatural. Uma pergunta para meditar. Uma pergunta que você vai ficar com ela na cabeça, pensando, meditando, até a semana que vem, quando nós nos encontrarmos novamente, se Deus permitir, para que a gente possa retornar aqui à nossa conversa. Como começar a tratar os outros crentes como membros de minha família? Eita, que essa aqui é pesada. Como conseguir tratar os outros membros da sua igreja, da sua casa, como se fossem da família de Deus, de Cristo. Porque a gente gosta do irmão enquanto ele faz parte da nossa igreja. A gente é irmão e dá glória a Deus e dá paz do Senhor enquanto ele está na nossa igreja. Porque depois que ele sai da nossa igreja, aí nós não falamos mais com ele, porque nós é crente. Nós é assim, individualista. Nós quer Jesus só para nós. O resto que se lasque. Né? O que eu posso fazer para manter essa paz, para manter essa vida em comunidade com os outros membros da família de Deus? Porque nós somos co-herdeiros, nós não somos herdeiros únicos. O único que foi primogênito da mulher e unigênito de Deus é Jesus. Nós somos filhos múltiplos. Nós temos muitos irmãos, nós temos muitas irmãs. E precisamos viver de forma a fazer com que essas pessoas tenham o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma atenção que nós damos para aqueles que estão dentro da nossa igreja. Ah, mas eu não concordo com aquela igreja, eu não gosto daquela igreja. Ninguém pediu nada para você. Você ser crente, você viver de forma digna do Evangelho. Você acha que o povo de Laodiceia não tinha diferença com o povo de Corinto? Você acha que o povo de Filipenses não tinha diferença com o povo da Macedônia? Mas todos eram igreja de Cristo. Você acha que o povo de Jerusalém pensava igual o povo de Antioquia? Todos são membros da família de Deus. Amém? Beleza? Dúvidas, perguntas, angústias, pedidos de oração?
vamos embora para a nossa casa, vamos embora para a nossa caminha. Eu já vou dormir, que já são 00h40. E na próxima semana, se Deus quiser, nós falamos mais, tá bom? Essa live, ela, pelo que eu entendi, ela vai continuar fixa aqui no Instagram. E eu vou ver se eu consigo transportar todas elas para o YouTube. E vou ver se eu conseguir fazer live na conta da Milg, eu acho que vai ser mais fácil. Eu vou tentar semana que vem fazer uma live na conta da Milg, vou ver se eu consigo. E aí já fica bom, porque a live já fica lá gravada, né? Gostou? Que bom. Se é bom é porque é de Deus, né? Tá bom, meus queridos? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a vida de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. E nos vemos na leitura da Bíblia amanhã, né? Para vocês aí, 5h30, para mim aqui, 9h30. Nos veremos, se Deus quiser. Obrigado pela meta cumprida. Olha aí a meta. Obrigado. Tá bom? Fica com Deus, até a próxima. Ou, como diriam os meus antepassados, é um beijo e um queijo. Até já. E aqui também vamos fechar. Tchau, tchau, beijo, beijo.